Abra comigo a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, é o texto que nós estamos ministrando neste mês, e eu vou voltar para ele como base. Capítulo 5, verso 5. Já foi até lido no início do culto, mas vamos ler novamente. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Vamos ver apenas o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, fala assim comigo, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, fala raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, amém? Fala assim comigo, meu Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, e ele venceu, e ele é digno de toda a honra. Pode se assentar, aplaudindo e glorificando ao Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos caminhando aqui nesse tema. Primeiramente falamos sobre o que nos fala aqui. Ele é o leão, ele é o cordeiro e ele é o leão, que é o tema principal. Cordeiro que morreu na cruz do Calvário como sacrifício, como entrega por nós, mas um leão que venceu a morte e hoje ele vive e está assentado à destra de Deus Pai. Amém? Ele é o leão e é o cordeiro. Nós falamos aqui que assim também, o Senhor nesse mesmo texto nos fala que nos chama a ser reino e sacerdote. O que significa? É uma mentalidade de reino, de governo que o Senhor nos chama, mas nunca perder o coração de um sacerdote. É a mesma coisa, leão e o serviço, a entrega do sacerdote, do cordeiro. Essa foi as primeiras mensagens que nós ministramos no início desse mês. Depois nós falamos aqui sobre que digno é o cordeiro de toda honra. Então nós pregamos sobre o princípio da honra semana passada. Talvez você perdeu esta mensagem, você não acompanhou. Eu quero te encorajar mais uma vez. A partir, já estamos algumas semanas já fazendo isso. Toda segunda-feira nós estaremos colocando lá no aplicativo da igreja um campo que tem lá, mensagens, pregações de domingo. Você vai lá em palavras, pregações de domingo. Aí você vai ter ali, todos os domingos terá o vídeo com a pregação, que está sendo gravada agora, e também eu estou acrescentando todas as minhas anotações que eu tenho aqui, eu vou colocar lá num PDF para você ler e estudar, com calma, pegar os versículos, conferir, estudar, e deixar com que esta semente da palavra de Deus entre no profundo do solo do seu coração, para gerar muitos frutos aí na sua vida, amém? Então é bênção demais, segue lá, baixa o aplicativo, atualize os seus dados e acompanhe assim depois essas mensagens. Por que eu tenho isso no meu coração? Porque o que é ministrado aqui, gente, é algo tão poderoso, tão forte, que não pode cair no esquecimento. A parábola do semeador fala sobre isso, que a semente às vezes cai num solo que as aves vêm e comem, e muita gente amanhã já nem lembra direito o que foi pregado. Aí a pessoa fala assim, estou 10 anos na igreja e a palavra não se cumpriu. Ela não se cumpre, sabe por quê? Porque você não enterrou a semente da palavra no profundo do seu coração. Você deixou as aves comerem, caiu no esquecimento. Por isso, na sua casa, no seu tempo de oração, você precisa voltar e falar assim, olha Deus, pastor Samuel pregou desse domingo esta palavra, e eu tomo posse, porque a tua palavra é uma palavra profética, e eu quero viver isso na minha vida. Aí você vai então enterrando essa semente no secreto do seu coração, e quando você faz isso, meu irmão, é impossível que ela não vai frutificar em respostas e em milagres, amém? Então faça isso. Semana passada o princípio, o ambiente que é gerado pelo princípio da honra. E hoje,
para a gente finalizar essa série. Nós estamos falando aqui do projeto de vida, tempo de colher. E quando eu comecei a meditar sobre o projeto de vida novamente, questão de colheita, e quando liguei Apocalipse 5, algo me chamou a atenção. E hoje de manhã eu preguei já, o pastor Sérgio, depois do culto, falou assim: pastor Samuel, você me fez repensar algo que para mim já estava esgotado, que é esta frase, como ele chama Jesus, ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Porque automaticamente nós entendemos nesse texto sobre a realeza de Jesus, porque Jesus, ele veio, desta tribo real, que veio toda a genealogia através de Davi. Então nos fala sobre realeza. Só que eu quero caminhar por um outro ponto de vista. Os dois são perfeitos, os dois são maravilhosos, mas um outro ponto de vista. O que fez Davi se tornar o maior rei de Israel? O que fez ele se tornar essa pessoa tão importante, não só sobre Israel, mas é um dos maiores reis que o mundo já conheceu, reconhecido até os dias de hoje, Davi. E quando eu vi este texto, eu falei: Deus, aqui há um segredo, há uma palavra. O Senhor Jesus, Apocalipse 5, verso 5, nos fala de Jesus, o ressurreto, tomado de glória. Ele é apresentado e diz ali então: aqui está o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Se queremos viver uma grande colheita, uma grande frutificação, a raiz, ela precisa ser bem alimentada. É a raiz que sustenta, que traz a provisão, é a raiz que traz ali tudo aquilo que é necessário para que haja a frutificação. E o que fez a diferença em Davi? Que Davi, ele tinha raízes profundas. E por que não dizer esse lado profético, a raiz de Davi era Jesus. As raízes de Davi, que sustentavam Davi, que alimentavam Davi, que trazia tudo aquilo que ele precisava para frutificar de uma forma sobrenatural. Ele tinha tudo isso de uma forma profética em Jesus, ou no próprio Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Sabe, irmãos, se nós olharmos, o rei que veio antes de Davi foi Saul. Saul, ele também foi ungido, foi escolhido por Deus, foi ungido pelo mesmo profeta que ungiu Davi. Ou seja, o profeta Samuel ungiu Davi, ungiu Saul também. Só que um se tornou o maior rei que a história já conheceu, e o outro é um exemplo de tragédia, de quem começa bem e termina terrivelmente. Qual a diferença entre esses dois reis? Um tinha raízes. O que significa? Tinha princípios que o sustentavam. Tinha ali princípios, sabe, como raízes que não faziam a tempestade arrancar ele daquele lugar, que o alimentava de uma forma sadia. Tinha raízes. E o outro, que era Saul, não tinha. Saul se deixou levar pelo orgulho, se deixou levar pela vaidade, se deixou levar, sabe, de querer impressionar o povo. E esse se perdeu. Por quê? Porque não tinha raízes. Se você quer ter sucesso, se você quer ter um tempo de colheita na sua vida, entenda, você precisa ter raízes. E assim como Davi, a raiz de Davi, que era Jesus, tem que se tornar também a sua raiz. A raiz, Jesus, é a raiz do Samuel, é a raiz da sua vida, que te sustenta e que te alimenta todos os dias. Gente, que coisa tremenda isso, que o Senhor está nos revelando aqui nesta noite. Raízes. Aí a gente vê isso, o próprio Davi,
mostrando isso de uma forma muito clara no livro de Salmos. Olha só o Salmo de número 1, né? O primeiro Salmo, Salmo de número 1. Diz assim, verso 1 em diante: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, então, é como uma árvore com raízes profundas, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ele vai dar o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Davi, ele foi claro: olha, o que faz a diferença de você viver uma vida com muitos frutos é ter a raiz que te sustenta. E Jesus era a raiz de Davi. Era a raiz de Davi, ele precisa ser a tua raiz. Irmão, se as nossas raízes fossem assim, não há provação. Acabei de citar aqui, a irmã Cleusa está lá no hospital, mas ela com aquele sorriso bonito dizendo: tudo que eu estou passando é para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É uma pessoa que tem raízes, e raiz em Jesus. Porque as provações, as lutas aqui não vão te abalar, sabe? Quando eu vejo esse texto do Salmo 1, algumas coisas são importantes. Primeiro, ele fala aqui sobre o ímpio. Ele fala: olha, bem-aventurado, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não permite uma influência negativa na vida dele. Não permite, não vive segundo os pecadores, os escarnecedores, os ímpios. Porque, irmãos, entenda, esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, conversando sobre uma questão de árvores, enfim, e hoje em dia é muito difícil, né, você cortar uma árvore, existe toda leis, enfim, de preservação. Aí a pessoa deu aquele conselho ruim, né? Falou assim: não, isso é fácil de resolver. Cava um pouquinho ali pertinho da raiz, joga um veneno, pronto, ela vai morrendo aos pouquinhos. Né? Sempre dá o jeitinho brasileiro no negócio, né? Mas não é assim não que funciona. Mas me fez pensar. Por quê? Porque sentar na roda aqui, né, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, é algo parecido. O diabo, ele vai lá e começa a querer jogar algum tipo de veneno nas tuas raízes. Porque ele sabe que se ele conseguir envenenar as tuas raízes, quebrar os teus princípios que governam a tua vida, ele vai matar a árvore. Irmãos, é o que o diabo tem feito hoje, porque quando eu falo sobre uma árvore, sobre frutos, quando eu falo sobre raízes, princípios, isso aqui nos fala da nossa vida espiritual. Vamos para o lado prático, como eu sempre gosto de trabalhar, né? Você tem que sair daqui com algo que você pode dizer: vou aplicar na minha vida. Então, você aplica a tua vida espiritual. Você precisa tomar cuidado, porque o diabo, ele vai vir constantemente querer colocar veneno nas tuas raízes, nos teus princípios cristãos. Como assim, pastor? Aqui ele fala, por exemplo, do escarnecedor. Quem que é o escarnecedor? É aquele zombador, aquele que faz piada de tudo, que vive criticando, vive rindo, vive zombando. E muitas vezes você vai se deparar com esse tipo de pessoa. Você está indo na igreja? Vai ser bobo, hein? E na igreja é tolice, é burrice, perda de tempo. É o escarnecedor. É o diabo ali, cavando perto da raiz, tentando colocar veneno. Às vezes até dentro da igreja mesmo. Quando você senta do lado de alguém e a pessoa do teu lado quer ficar conversando contigo o tempo todo. Você olha assim, olha com cara feia e fala assim: olha aqui, ó, querendo me fazer perder aqui a palavra, querendo atacar as minhas raízes.
Assim, ó, meu irmão, agora é a hora da palavra, fica quietinho. Ou quando alguém começa a querer trazer crítica, você viu? O pastor hoje falou muito sobre oferta, né? Não sei não, viu? Eu não gosto disso não. Quem que é este? É os críticos, são os escarnecedores, são os pecadores, são os ímpios, aquele que tem o coração duro. Você precisa, meu irmão, não deixar que o diabo venha tentar cavar aí perto da tua raiz e jogar veneno. Você viu fulano de tal? Você viu a roupa da irmãzinha? Você viu? Não sei... não passa. Irmãos, fala assim comigo, está amarrado em nome de Jesus. Está queimado. Mas para o lado prático, vamos lá, falei da vida espiritual, mas existe também coisas que são alicerces, raízes, nos fala de alicerce, que sustenta. Por exemplo, família. Família é o alicerce da sociedade. E preste atenção, o quanto que o diabo tem cavado no alicerce da família e colocado veneno para destruir os princípios da família. E aí? Vamos aceitar, vamos ficar quietos, vamos deixar as coisas, não tem jeito? Em nome de Jesus, a minha casa serve ao Senhor, os meus filhos servem ao Senhor, e eu não aceito nenhuma doutrina diabólica como veneno, querendo corromper os princípios da palavra de Deus dentro da minha casa. E você precisa se posicionar dessa forma, sabe? Raízes, a nossa raiz tem que ser a palavra, tem que ser os princípios bíblicos. O que fez Davi se tornar um grande rei? Porque a raiz de Davi era Jesus. Passava por lutas, logicamente, que eu estou falando de um lado profético, era o próprio Deus, né? Passava por lutas, dificuldades, ele sabia aonde procurar socorro e alimento, aonde ele estava sustentado, era a presença de Deus. Então, irmãos, no Salmo 1, a primeira coisa é isso. Quem tem te influenciado? O próprio Jesus estabelecia níveis de relacionamento com seus discípulos. Então, irmão, você precisa, estabelecer também níveis de relacionamento. Esse aqui é algo ruim, isso aqui é algo tóxico, isso aqui é algo venenoso. Eu não aceito na minha casa, não aceito na minha vida. Aquela pessoa que só sabe falar mal, aquela pessoa que só murmura, aquela pessoa que é cheia de malícia. Você não pode ficar aceitando que essas pessoas influenciem e joguem esse veneno no seu coração, porque vai como um veneno na raiz, matando a árvore e impedindo de frutificar. Tudo depende de onde você quer chegar. Tudo depende de quem você quer ser. Se você quer algo novo na sua vida, algo poderoso, selecione. As minhas raízes é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, é Ele que me sustenta. Se você quer voar, para de andar com galinha e comece a andar com águias. Pessoas que te aproximam de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais. Raízes nos fala sobre, primeiro, permanecer. É plantado. Todo mundo aqui sabe que se ficar mudando a árvore de lugar, ela vai acabar morrendo. Tem que permanecer. Por isso, irmãos, um dos venenos que o diabo tem colocado é: não estou gostando daqui, tem um monte de igreja, posso ir para qualquer uma delas. E se eu não gostar de nenhuma delas, eu vou fazer a minha própria igreja, na minha casa. Vou ficar assistindo aqui as minhas pregações, aí eu escolho o que eu quero ouvir, né? É um self-service espiritual. Hoje eu quero ouvir sobre o quê? Sobre prosperidade. Então eu vou digitar aqui no YouTube prosperidade, aí eu vou ouvir sobre prosperidade. Não é mais o que Deus quer falar, é o que você quer ouvir, né? Aí a pessoa vai deixando esse tipo de coisa. A pessoa, ela não permanece. Raiz significa permanecer plantado. Porque, irmãos, mas tem lutas, tem coisas que eu não gosto, que eu não aceito, tem aquela pessoa lá na igreja que eu não concordo com ela, e aí não está me fazendo... Deixa eu falar um negócio. A igreja é um lugar
onde os pecadores que estão buscando a santidade se reúnem, de homens imperfeitos. Então não existe isso, eu vou procurar um lugar que eu me sinta bem, não existe isso, até porque Deus usa essas situações para trabalhar na sua vida, porque Ele quer que você desenvolva o perdão, que Ele quer que você desenvolva a paciência, a compaixão. Se qualquer coisinha, não vou vir mais na igreja, aí o que está acontecendo? Você está quebrando o processo que Deus está fazendo na sua vida, de trabalhar na sua vida. Aí vira aquele crente mimado, aquele crente que cheio de não me toque. Raízes nos fala de permanecer, mesmo no meio das lutas, das adversidades, mesmo às vezes em coisas que não concordamos, mas nós permanecemos, porque é nesse ambiente que Deus trabalha. Amém, irmãos? Quem está entendendo aí? Então permaneça. Eu não fico em ambientes onde eu não me acho que eu estou bem ali. Isso aí é papinho de criança. Porque é ali que Deus quer que você seja tratado, trabalhado e que você cresça em nome de Jesus. Segundo ponto, raiz então nos fala sobre permanecer, raiz nos fala sobre alimentação. Raiz de Davi, porque o que alimentava Davi era a presença de Deus. O que tem que te alimentar, meu irmão, é a palavra de Deus. Coach é bom, palavras aí motivacionais é bom, mas não chega nem perto das sagradas escrituras, da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser o nosso alimento, medito nela. O que fez Davi se tornar Davi, o grande rei? Ele dizia: eu medito na palavra de Deus de dia e de noite, 24 horas por dia. Jesus é a raiz de Davi que o alimentava 24 horas por dia. E nos fala, sabe o quê? Por último, reservas. Na raiz também se encontra uma reserva de nutrientes, de alimento. Por isso que vem o inverno, por isso que vem um tempo difícil. Mas quando a pessoa tem raízes fortes, ela é sustentada. Amém, irmãos? Então que você possa tomar posse disso. O Senhor nos chama a viver esta vida. Deus tem para nós um tempo de colheita, de grandes frutificações, mas tudo depende. Se Jesus, Ele é a raiz do Samuel, é a sua raiz. Amém? Glória a Deus. Ainda falando de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, nos fala que Deus não vê como homem, que vê a aparência, mas Deus vê o coração. Sabe o que fez a diferença em Davi dos outros irmãos dele? É que Deus, Ele viu em Davi, que no interior dele, ele poderia passar por esse processo, poderia ter um crescimento. Porque, em primeiro lugar, Deus procura alguém que ele pode primeiramente crescer por dentro, em transformação na vida dele, para depois então levar a crescê-lo por fora. Antes de se tornar rei em Israel, um palácio, primeiro começou tudo no coração, começou na casa dele, começou lá no pasto, cuidando das ovelhas. Tudo começa primeiramente internamente, depois externamente. Davi, ele foi ungido em casa para governar no palácio. A unção de Deus, entenda isso, começa no anonimato, começa no secreto. Tem gente que já quer começar lá em cima, quer começar, mandando, desmandando, liderando. A unção começa no anonimato. A unção começa, como eu disse, às 7 horas da manhã, o Samuel sozinho ali, cavando ali com uma enxada naquele frio. Ninguém aqui saberia disso se não estivesse contando. Mas ele nem precisa, né, Samuel, que ninguém saiba, porque Deus, primeiramente, Ele viu o coração de servo. A unção começa do anonimato, começa, no coração.
Deus olha o coração, porque Ele quer procurar, ou Ele procura pessoas em que Ele possa trabalhar e crescer primeiramente no seu interno, internamente, porque aí Ele leva para o externo. Porque, irmãos, nós vivemos um mundo de aparências, por isso que Deus, Ele não se deixa levar por aparência. Vivemos num mundo de superficialidade, aonde todo mundo quer ser influencer na internet, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer falar alguma coisa, quer ter seguidor, quer ter... irmãos, a maioria desses que estão na internet são vazios por dentro e querendo ensinar tanta coisa, mas aquele vazio dentro de si. Não adianta, se expor de uma forma e mostrar para o mundo inteiro algo que lá dentro não existe, que as raízes não existem, as raízes estão fracas, estão envenenadas. Em nome de Jesus, nós abrimos mão, nós não aceitamos esta sociedade, ou este mundo, essa cultura de aparências e de superficialidade e de coisas descartáveis. Nós somos um povo que tem raízes profundas, princípios inabaláveis. Nós seguimos aquilo que Deus tem nos direcionado. Agora, tudo existe processos. É um tempo, é o que eu já falei, é processos. Mas deixa eu terminar. Primeira coisa, sobre frutos. Tempo de colheita. João, capítulo 15, depois você lê lá. Lindo esse capítulo, falando sobre Jesus como a videira, o Pai o agricultor, nós somos os ramos, os galhos, e o Pai espera. Ele diz duas coisas. Primeiro, está no verso 16, no verso 8, que os seus discípulos, eles deem muitos frutos. Primeira coisa que Deus espera é que você gere, não apenas frutos, mas muitos frutos. O que isso significa, muitos frutos? Eu estava meditando sobre isso. E o que Deus me mostrou, que me revelou, é que se eu vou cumprir isso que Ele espera, de muitos frutos, não é gerar frutos apenas, muitos frutos, eu preciso multiplicar essa essência que está em mim na vida dos outros. Porque assim não será apenas mais este galho gerando frutos, mas agora um outro galho está aqui também, aonde eu gerei um extraordinário discípulo de Jesus, através de um relacionamento, de um discipulado, e ele começa agora a produzir também frutos. Então não é apenas mais eu, mas são dois produzindo. E desses dois pula para 4, para 8, 16. E nisso, nessa multiplicação, vai gerar muitos frutos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa sim ter raízes, princípios. Jesus tem que ser a sua raiz, que te sustenta, que te alimenta. Não só a raiz de Davi, mas a raiz de Samuel, a raiz da Sara, a raiz de cada um aqui. Mas eu preciso multiplicar isso naqueles que estão ao meu redor. Preciso multiplicar isso na vida dos meus filhos. Preciso multiplicar isso na vida daqueles que estão trabalhando comigo. Multiplique isso, porque aí sim irá gerar muitos frutos. E por fim, no verso 16 do capítulo 15, ele fala assim: que vocês foram chamados para que vocês deem frutos e o vosso fruto permaneça. O que será que significa isso? Fruto permaneça. Eu busquei em Deus, falei: Deus, me dá uma palavra a respeito disso. E o que Deus me colocou no meu coração foi: um fruto que permanece é um fruto que carrega a semente dentro dela. Porque daquele fruto, você não apenas irá se alimentar ou desfrutar daquilo, mas aquele fruto tem a essência para que possa nascer uma nova árvore e gerar mais frutos. Assim o fruto permanece. Tudo que nós fazemos, esse tempo de colheita,
nós temos que entender que tudo aquilo que nós buscamos em Deus não pode ter um fim em você mesmo, mas esse fruto tem que ter uma nova semente para que possa continuar os frutos, o fruto permanecer. Esses dias eu estava com a Sara lá em casa, o Samuelzinho, não lembro muito bem a situação, mas a Sara estava ali. Eu acho que o Samuelzinho, ele é uma gracinha, né? Ele gosta de orar, né? Ele não sabe nem falar, mas já gosta de orar, né? Ele põe a mão na cabeça da gente, fica gritando. Ele é uma benção, né? Vocês já viram aqui, né? Louvor, ele fica doidinho, né? Ele gosta de orar, enfim. Aí a Sara falou assim para ele: Samuelzinho, nessas tuas mãos vão passar tantas coisas boas ainda. Profetizou, vai passar muito dinheiro, vai passar muitos frutos. Mas ela terminou com isso que eu disse aqui: que o fruto permaneça, mas que essas mãos, com todos esses frutos, possa também abençoar muitas pessoas. É um fruto que carrega semente. Porque aí o que acontece? Vai perseverar, vai se estender. Gente, já parou para pensar? Daqui a 50 anos, provavelmente, eu não estarei aqui. Eu não estarei mais pastoreando essa igreja. Estou com 50, né? Mais 50, 100, né? Eu acho que não, né? Quem sabe Deus dá graça, né? Mas acho que não. Quem serão os próximos que virão aí? Tenho produzido frutos que permanecem, tem produzido frutos com sementes, aonde vem uma nova geração, novos pastores, novos professores, novos, ministros de louvor. Você tem que se preocupar com isso. Você, pai, mãe, você tem preparado os teus filhos para serem um instrumento nas mãos de Deus nessa geração que já está aí. Se nós não entendermos isso, que os frutos só têm sentido se permanecer, se os nossos filhos continuarem aquilo que nós começamos. A gente precisa dar a nossa vida por essa causa, porque é um fruto que permaneça. Abraão foi chamado para ser pai de multidões, e o mais interessante, ele morreu apenas sendo pai de 2 filhos, mas da promessa de um filho. Ou melhor dizer, né? O da promessa seria o Isaac. Teve vários filhos, mas Isaac. Peraí, ele falhou? Não. Porque na genealogia, na 4ª geração, veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, que passou a ser Israel. De Israel vieram os filhos, que se tornaram as tribos de Israel, e das tribos se tornou a nação de Israel. Lá na frente, várias gerações depois. Abraão, ele errou, ele não cumpriu o que Deus tinha planejado para ele. Cumpriu. Porque foi em gerações que se cumpriu. Nós precisamos cuidar das próximas gerações. Precisamos cuidar das nossas crianças. O departamento infantil é importante demais. Os pais, o seu testemunho é importante demais. Eu preciso encerrar. Irmãos, só para exemplificar tudo isso, até vou descer para conversar mais pertinho de vocês aqui. A filmagem aí me acompanha aí. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o reino de Deus é um reino invertido, de ponta cabeça. Já uns vários tempos, né, eu medito sobre isso. Muitos, eu acho que uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, o pastor Joel me deu um livro e falou: leia esse livro que é muito forte, chama O Reino de Ponta Cabeça. Um judeu convertido escreveu sobre isso, mostrando como o reino de Deus é invertido. E assim o que acontece? Por exemplo, o maior será o menor, o último serão os primeiros. É um reino invertido. Nas bem-aventuranças, bem-aventurado é o que chora, é o invertido. E quando eu pensei sobre esta mensagem, sobre a árvore, põe para mim lá a imagem que eu pedi para eles prepararem. Ficou tremenda a imagem, parabéns aí à equipe da mídia. Eu pensei nesta árvore
invertida. Porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Então, esta árvore que somos nós, ela precisa ser invertida. Jesus, ele é a raiz de Davi. Jesus tem que ser a nossa raiz. Por isso, a árvore é invertida. Como assim? As nossas raízes, no mundo natural, a raiz está na terra e os frutos acontecem aqui no céu. Mas no reino de Deus, as raízes estão no céu. O que nos sustenta, o que nos alimenta, o que nos fortalece, está na presença de Deus. Jesus, ele é a raiz de Davi. Jesus é a minha raiz, é a sua raiz que me sustenta. Por isso, as minhas raízes estão nos céus. Mas os frutos que são gerados acontecem aqui na terra. São vidas alcançadas, são atitudes, são, sabe, algo que nós fazemos pelo próximo, o amor que dedicamos pelo próximo. Os frutos aqui na terra, mas as raízes no céu. Uma árvore invertida. Vamos fechar esse mês com essa declaração que Jesus, ele é a raiz de Davi. Os irmãos do louvor, pode ir lá, vamos fazer um louvor para encerrar. Irmãos, que quando entendemos isso, várias situações hoje, eu ministrei isso na vida das pessoas. Como eu disse lá na Cleusa, eu falei, Cleusa, sabe qual é a diferença? Que as suas raízes estão em Cristo. Jesus é a tua raiz no céu. Então pode vir aqui na terra a tempestade que for, não te abala, porque o que te sustenta é a presença de Deus. Falei isso para Cida. Agora há pouco conversei um pouquinho, mandei uma mensagem, falei, olha Cida, fica firme, as tuas raízes estão em Deus. Aqui embaixo pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir aflições, mas não irá nos abalar, porque as nossas raízes estão nos céus. Jesus é a raiz de Davi. Jesus é a minha raiz. Você pode ficar de pé. Queria que você pensasse sobre isso, colocasse isso diante do Senhor. Aleluia.